Bom dia, noiva linda que está aqui nesta manhã, tão geladinha. Bom dia para você que está em casa. Que o Senhor venha encher realmente os nossos corações do amor que faz mudar o mundo, assim como nós cantamos antes. E a parte que me coube da noiva foram as vestes, falar das vestes da noiva, das vestes que o noivo coloca sobre ela para as bodas. Eu sei que nós, como Igreja Ceifa, já temos entendido a respeito das vestes da noiva. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo nesta manhã, em Apocalipse 19, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 8 diz assim: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Eu sei que nós como igreja temos entendido e temos vivido esse versículo. Nós temos servido aos nossos irmãos e à nossa comunidade em amor, em graça, em atos de justiça. Mas sabe, Deus tem me falado a respeito desse versículo numa outra linha, numa linha que anda paralela a essa, numa linha que anda paralela aos atos de justiça através do serviço. Ele tem me falado sobre atos de justiça nas relações pessoais. Não só no servir o corpo, não só no servir a comunidade, mas nós produzimos justiça através das nossas relações que temos umas com as outras, como corpo. E como é que eu descobri isso? Como é que isso aconteceu? Chegou um tempo da minha vida em que eu não sabia mais quem eu era e eu comecei a uma busca por uma identidade. E quando essa primeira parte da busca da identidade foi completada a respeito de mim mesma, ou seja, quem eu era como pessoa, a minha origem em Deus, a minha família, da onde eu vim, o lugar da onde eu vim, quando eu construí a minha identidade pessoal, eu vi que eu também estava inserida nos meus relacionamentos e o outro também dizia a respeito de quem eu era. O outro com o qual eu me relacionava também dizia a respeito de mim. E depois, numa terceira etapa de me conhecer e me conhecer a respeito de mim mesma no outro, eu vi que eu também precisava me conhecer no coletivo. Eu vi que eu precisava me conhecer e saber quem eu era numa comunidade. Eu vi que eu precisava me conhecer realmente quando eu estava em um grupo. Quem eu era realmente dentro da igreja, quando estou com as minhas irmãs e com os meus irmãos. E isso tudo caiu nessa palavra, quando eu preciso me reconhecer como aquela que é feita para ter relações com outras pessoas. Nós somos seres relacionais. Deus criou tudo o que há neste mundo. Deus criou todas as coisas para se relacionarem. Nada está sozinho nesse planeta. Nada está sozinho aqui na terra, nada está sozinho aqui em Foz do Iguaçu. Todas as coisas foram criadas para terem relação. Deus é um Deus relacional. Ele é trino, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Ele se relaciona entre si. E Ele fez todas as coisas para que se relacionassem.
E a cada minuto da sua vida, você pode produzir atos de justiça. Você pode produzir aquele material, aquela matéria-prima da qual será feito o seu vestido. A cada minuto. Porque nós estamos em constante relacionamento. Seja dentro de casa com os nossos filhos e com os nossos maridos. Seja aqui na igreja com as nossas irmãs. Seja no trabalho. Seja na forma como você dirige o seu carro, se você representa a justiça de Deus, respeitando o próximo. Deus criou um mundo que se relaciona. Sabe aquela comida que você coloca no seu prato? Está relacionada com as abelhas. 1/3 da comida que nós colocamos no nosso prato, todos os dias, está relacionado com a polinização feita pelas abelhas. O seu eu adulto, você agora que está aqui, que está me vendo, o seu eu adulto é formado e é relacionado com o seu eu criança. Nós trazemos para a nossa vida adulta aquilo que passamos quando crianças. Por isso que é tão importante o nosso trato com os nossos filhos, porque está tudo relacionado. Você sabia que as marés estão relacionadas com a lua? Maré alta e maré baixa está relacionada com a lua. Para nós termos uma maré alta, nós temos a maré alta quando a lua está mais pertinho da terra, quando aquele lugar da terra, quer dizer, está mais pertinho da lua, no movimento. O movimento também das marés está relacionado com o clima que nós temos. Se passa por um país ou um continente uma maré de águas muito frias, uma corrente de águas muito frias, aquele país ou aquele continente tem um clima muito frio. Se passa uma maré ou uma corrente de água mais morna, mais quente, aquele continente ou aquele país tem clima mais ameno. Olha só, lá dentro do mar, o que passa lá dentro do mar está relacionado com o clima fora dele. Por isso que apesar de Portugal e Nova York estarem praticamente na mesma linha do globo, tem climas completamente diferentes. Porque em Nova York passa uma corrente de águas frias que vem lá do polo, e lá em Portugal passa uma corrente de águas mornas, com que faz com que aquele país tenha uma temperatura muito mais quente, muito mais gostosa do que Nova York. Por que eu estou te dizendo isso? Para te mostrar, para construir um pensamento de que todas as coisas estão relacionadas. E o noivo relacionou o vestido da noiva com o quê? O noivo relacionou o vestido da noiva com os seus atos de justiça. Sabe, esse noivo que é tão grande, esse noivo que é tão perfeito, esse noivo que criou todas as coisas, relacionou tudo que está no universo. Você sabia que quando os cientistas estudaram o universo, eles descobriram que há uma rede que conecta todas as coisas? A mesma coisa que acontece, as mesmas leis da física, da matemática que regem aqui o nosso planeta, o nosso sistema solar, são as mesmas que regem outras galáxias? Não há nada novo, são as mesmas coisas. Tudo está relacionado. E existem duas forças que regem todo o universo. Uma força que é muito pequena e que é chamada de força atômica, que fala a respeito de tudo que é muito pequenininho, que tudo que está
naquela coisa que a gente nem consegue ver, que antes eles falavam que era um ponto, que não é mais ponto, é menor que um ponto. O átomo é uma força. E existe uma outra força no universo que rege tudo que é grande, que rege tudo que tem uma massa muito grande. Então essa outra força, que se chama força gravitacional, ela rege tudo que está no universo, tudo que é muito grande. Então, que rege os planetas, que rege o tempo lá fora do planeta Terra. Nós temos essas duas forças, uma muito pequena, a força atômica, o átomo, e nós temos uma força muito grande, que é a força gravitacional. Sabe que Einstein passou os últimos 20 anos da vida dele tentando colocar essas duas forças na mesma equação? Relacionar essas duas forças numa mesma fórmula? Ele não conseguiu. A grande busca da ciência hoje é unir essas duas forças numa mesma fórmula, numa mesma equação, e eles não conseguem. Por que eles querem isso? Por exemplo, para a explicação dos buracos negros, que tem um centro gravitacional muito forte, muito atômico, e ao seu redor um centro de gravidade muito forte. Por que eu estou te dizendo isso? Porque uma noiva, aqui, tão pequenininha, espera por um noivo que é tão grande, que é tão intenso, que é tão forte, que tem tudo nele, que encontra nele a própria fonte de todas as coisas. Essa noiva precisa entender que esse Deus tão grande, que criou um universo tão grande, ela precisa entender que Ele está conectado às pequenas coisas. As pequenas coisas. O que são as pequenas coisas? São como eu me comporto no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. Vocês estão entendendo que as coisas grandes e as coisas pequenas estão relacionadas entre si? E por isso eu não posso me descuidar dos detalhes. A noiva não pode se descuidar dos detalhes, porque tudo faz parte de tudo. Ele quis assim, o noivo quis assim. E nós precisamos prestar atenção nisso. Como tudo está relacionado, Cristo está relacionado também em todas as coisas. O noivo está relacionado também em todas as coisas. Ele não é só o mediador entre mim e Deus. Ele é o mediador entre mim e você. Ele é o mediador entre mim e a história. Ele é o mediador entre eu e a ciência. Ele é o mediador entre eu e o corpo. Ele não está só na Bíblia, Ele não está só no passado, Ele não está presente só quando você faz uma oração. Ele está presente em todas as coisas, aonde quer que você toque, Ele está presente. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Criador, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso noivo que nos aguarda. E nós precisamos colocá-lo nessa relação. Nós precisamos colocá-lo em todas as coisas. Não guardá-lo numa caixinha e dizer: aqui você entra, Jesus, aqui você não entra. Aqui você está, aqui você não está. Aqui eu te quero, aqui eu não te quero. Nós não podemos trabalhar desta forma no reino de Deus. A noiva tem que ter o noivo como mediador em todas as coisas. Esse é o grande segredo de nós nos mantermos vigilantes até que Ele venha. Esse é o grande segredo para que nós possamos produzir as nossas roupas em atos de justiça. O nosso ato de justiça, os nossos atos de justiça não compreendem somente o fazer pelo outro, mas o ser pelo outro.
o ser pelo outro. Porque o fazer qualquer um faz. Qualquer um que for uma pessoa um pouco boazinha, alguém que tiver um pouco de ética, um pouco de moral, faz. Mas o ser é diferente. Porque quando nós queremos colocar o outro de uma maneira igualitária e fazer justiça ao outro, nós temos que colocar o outro num ponto de igualdade conosco. E aí não está só o fazer, está o ser. Essa é a justiça de Deus. Colocarmos os nossos irmãos, colocarmos aqueles que também não são irmãos nossos, em pé de igualdade conosco. Jesus, ele se fez igual para cumprir a justiça aqui na terra. Ele se fez igual a mim e a você. Sabe, nessa relação que nós temos com os nossos irmãos, nós temos que buscar a igualdade. Eu não sei quanto a vocês, mas lá em casa nós temos conversado com algumas pessoas que nesse tempo de pandemia, agora falando de atos de justiça e não só de relação, mas nós temos conversado com pessoas que têm passado necessidade. E nessa pergunta, quando perguntamos para elas o que elas precisam, elas dizem: olha, nós temos comida, nós temos, mas nos faltam algumas coisas, nos faltam carne, falta para a gente frutas, falta frutas para as crianças, falta proteína para as crianças. E nós temos nos movido nesse sentido de quando saímos de casa para entregar alguma coisa para essas crianças, não entregar a carne, não entregar a fruta, mas entregar o dinheiro para que ela possa ir lá no mercado, escolher o que ela quer comer. Porque fazer a justiça não é só dar o alimento, é te fazer igual a outra pessoa, é colocar aquela pessoa no seu nível. Você não vai lá e compra o que você quer comer no mercado. Então você tem que fazer a justiça de Deus na vida daquela pessoa e dar o direito igual ao seu de ela chegar lá no mercado e ela poder comprar a carne que ela quer, a fruta que ela quer. É claro que nós não podemos fazer isso com todas as pessoas, porque nós precisamos conhecer e saber se ela tem um senso de responsabilidade, se ela vai gastar o dinheiro com isso mesmo, com a necessidade dos filhos e da família. Mas a partir do momento que nós temos essa relação com o outro e que nós conhecemos o outro, nós podemos trabalhar dessa maneira, levando dignidade ao outro. É essa dignidade que Jesus quer nas relações. É essa dignidade que Jesus quer com que nós nos tratemos uns aos outros. Não subjugando aquele que necessita, mas trazendo aquele que necessita a uma posição de igualdade à sua. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Cada vez que vamos conversar ou que vamos ter um relacionamento com alguém. Sabe, no relacionamento, em não ferir, em não usar a língua mentirosa, em não destratar no coletivo, em trazer honra no coletivo. Isso são atos de justiça que nós podemos fazer constantemente. E o nosso vestido vai sendo construído dessa maneira, nesses pequenos atos, nesses pequenos detalhes da nossa vida. Sabe, Deus abomina a língua mentirosa, o irmão ou a irmã que quer provocar discórdia. Deus abomina isso. Cada vez que você faz isso, você não só constrói, mas você destrói as suas vestes. Eu estava lendo um livro sobre aconselhamento pastoral, e nesse livro ensina como chegam as pessoas para o aconselhamento, e ele diz que 95 das pessoas, ele fala isso apoiado no que psicólogos e psiquiatras falam,
95% das pessoas no mundo têm sentimentos de inferioridade. 95% têm sentimentos de inferioridade. Não complexo, que é diferente, já é patologia, já é doença. Mas como é que nós nos movemos com esses sentimentos de inferioridade em nós? Como nós conseguimos praticar a justiça ao outro quando nós necessitamos tanto de aceitação? Nós precisamos realmente romper com coisas que estão dentro de nós para conseguirmos avançar, para conseguir construir mais uma parte da saia, mais uma parte do véu. Nós precisamos realmente modificar aquilo que está aqui dentro e poder olhar no olho do meu irmão com os olhos e com o coração cheio de amor, esquecendo de nós, esquecendo de quem nós somos, esquecendo o que a mão direita fez. A Bíblia diz: o que faz a mão direita, a mão esquerda não pode saber. Então, tanto faz como me tratam, se sou honrada, se não sou, se recebi o que deveria ou não recebi, como estou sendo tratada pela igreja ou pelos irmãos. O meu compromisso é servir a Cristo e ao irmão, não a mim mesma. Você sabe a diferença entre egoísmo e individualismo? Se você perguntar para alguém da geração dos seus pais, eles não saberiam. Eles vão dizer: olha, na minha geração, nós não sabíamos a diferença entre egoísmo e individualismo. Porque individualismo é uma palavra nova. Individualismo é uma palavra criada para esta geração. Uma geração de valores líquidos, uma geração que só pensa em si mesma. Egoísmo é amar-se mais num amor exagerado, só pensar em si mesmo, ser o centro de tudo e fazer com que tudo trabalhe para você. Mas individualismo é o sentimento maduro e tranquilo. Escute só. O individualismo é um sentimento maduro e tranquilo, de que a partir do momento que eu formo a minha família e o meu círculo de amigos, eu me retiro da massa social, eu me retiro da comunidade e eu passo a viver de modo individualista. E nós temos que cuidar disso como noiva e como igreja, principalmente nós, igrejas em células. Porque quando formamos o nosso grupo, o nosso vínculo até religioso, nós esquecemos da grande massa, da grande comunidade que nos cerca. E nós achamos que com o todo quem se preocupa é o pastor, são as pastoras, mas não é. Nós temos que ter os olhos voltados para o todo e não com os olhos individualistas, culturais de uma sociedade que já se perdeu em si mesma e que não sabe mais em que valores está fundamentada, está enraizada. Nós, como noiva de Cristo, estamos enraizadas em Cristo, nos valores. Os nossos valores não mudam, eles são sólidos. Estes valores aqui, de 2000 anos atrás, me referindo ao Novo Testamento, são os mesmos valores com que nós precisamos viver a nossa vida hoje. Não muda. Numa sociedade que muda, numa sociedade que agora está sendo chamada de sociedade líquida, porque os valores se liquefizeram, porque os valores se derreteram, os valores das gerações passadas se derreteram. Esta sociedade de hoje, e a igreja
precisa estar amparada naquilo que é sólido. E só há uma coisa sólida: a palavra. A palavra, ela estava lá na origem, e a palavra vai estar conosco na eternidade. Ela não muda, e é por isso que nós podemos confiar no nosso noivo, porque a palavra dele não muda, porque ele não muda. E é nisso que nós nos baseamos para seguir em frente. A cada dia nós acordamos com a certeza de um novo amanhã preparado para nós, em todas essas coisas. Sabe, o nosso medo de rejeição não pode nos prender nos pequenos círculos. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, com uma mulher, e ela me disse que ela não ajudava as outras pessoas porque ela tinha vergonha. Porque realmente ela não sabia como se comportar na hora de entregar alguma coisa. Ela ficava nervosa, não sabia se a pessoa ia gostar, não sabia se era o bom o suficiente. Nós temos que vencer os nossos limites, nós temos que vencer as nossas vergonhas, para parar, para olhar para alguém na rua que está pedindo alguma coisa, para conversar com aquela pessoa, independente se as pessoas vão olhar para a gente ou não. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor que temos ao noivo lança fora todo medo, toda vergonha, toda timidez. E é por amor a Ele que nós nos movemos como noiva de Cristo. O nosso vestido é de atos de justiça, a nossa roupa são de atos de justiça, mas a matéria é o amor. O amor é o fundamento desses atos. Eu quero dizer para você que se você não amar o noivo igual a pastora Dimara falou ontem à noite, de nada valem esses atos de justiça. Esses atos de justiça precisam estar fundamentados no amor, para que eu e você possamos crescer e amadurecer como noivo. Sabe, eu vejo que por muitas vezes nós tentamos ser como Maria. Muitas vezes nós nos identificamos como Marta e não queremos ser como Marta. E daí nós tentamos ser como Maria. Ou outras vezes nós tentamos nos identificar no filho pródigo, no filho mais moço, no filho mais velho. Nós queremos nos identificar nos personagens das histórias da Bíblia. Mas eu vou te dizer uma coisa, igreja amada. Nós precisamos nos identificar com o Cristo da história. Nós passamos tanto tempo tentando não ser como Marta, tentando ser como Maria, mas é com Cristo que nós precisamos nos identificar. É Ele que é a nossa medida de estatura, é Ele que é o mediador e a medida de todas as coisas. É Ele quem estava lá quando Marta e Maria estavam naquela casa. É Ele que estava produzindo justiça para Marta e para Maria. Ele corrigiu Marta com dignidade. Ele corrigiu Marta com amor. E é para Ele que você tem que olhar quando você corrigir alguém. Não é nem para Marta e nem para Maria, é para Ele. É Ele. Ele é o mediador dos seus atos de justiça. Nós não podemos passar a vida inteira sendo como o cego Bartimeu ou como aquela mulher hemorrágica da história. A noiva não é essa, a noiva é aquela que se parece com o Cristo da história. É a noiva que se compara com o Cristo. É a noiva que se vê como Cristo. É a noiva que é semelhante a Cristo. Não há outra comparação. Não há outro padrão de comparação para nós como noiva. É a semelhança do noivo que nós precisamos buscar. Quando o noivo chegar, ele quer uma noiva semelhante a ele. Nós não estamos no filme da Bela e da Fera, onde a noiva é tão diferente assim do noivo. Nós estamos numa narrativa eterna da história. E essa noiva, ela precisa ser semelhante ao seu noivo.
ela precisa ter um coração igual ao do seu noivo. E nós precisamos viver fundamentadas nessa verdade, para que possamos crescer e ser diferentes, e sairmos dos nossos medos, e sairmos dos nossos valores culturais e terrenos. A noiva precisa trabalhar de forma diferente, porque senão a noiva não avança. Como que a pastora vai trabalhar, a pastora Genoveva vai trabalhar com uma noiva que quase 95% dessa noiva tem sentimento de inferioridade, que tudo que faz machuca, em que tudo que ela diz tem que ir lá atrás, puxar de novo, passar metiolate, assoprar e dizer: vem de novo, desculpa, não foi minha intenção. Como que a noiva vai avançar dessa maneira? A noiva não avança, a noiva está sempre olhando para si mesma, se perguntando: se sou Marta ou se sou Maria? Olhe para Cristo, noiva. Olhe para o seu noivo. Seja semelhante ao seu noivo em tudo que você fizer. Esse é o grande segredo. Sabe, esses dias eu acompanhei uma amiga, uma irmã em Cristo, no cemitério. Eu estou encerrando essa ministração. E chegando lá, porque eu acompanhei ela, porque fazia 4 anos que a mãe dela tinha sido sepultada. E ela nunca tinha ido lá ver o túmulo da mãe dela, nem no dia do enterro ela não foi. E chegou o dia, ela disse: eu estou preparada, eu estou sendo curada e eu quero ver. E nós acompanhamos ela. E quando eu cheguei lá, no cemitério aqui em São Paulo, Jardim São Paulo, naquela lápide pequenininha, né? Que só pode ter uma lápide bem pequenininha, tinha uma foto lá em cima da lápide. E nessa foto estava a mãe dela, em pé debaixo de uma árvore. E para mim, né, eu olhei aquilo, não teve grande significado aquela foto. Mas quando ela viu aquela foto, foi a primeira vez que ela chegou naquele lugar. E quando ela viu aquela foto da mãe dela lá, ela disse assim para mim: essa foto da minha mãe foi tirada numa chácara, no dia que ela pegou todas as crianças da igreja e foi para aquela chácara fazer um retiro com as crianças. Sabe, a amada noiva do Senhor, não é uma selfie, não é uma selfie com biquinho, não é uma selfie de canto de olho que vai te definir depois que você morrer. Não é isso que vai ficar, ou não é isso que vai marcar o seu encontro com o noivo. As suas fotos, as fotos da noiva precisam voltar a ter significado, precisam representar alguma coisa no reino de Deus. Aquela mulher tinha uma foto que representava um serviço no reino. Aquela mulher tinha uma foto que representava o seu ato de justiça às crianças, o trabalho de uma vida inteira, que ela trabalhava com crianças, mais de 30 anos numa igreja. Representou aquilo que ela tinha feito durante a vida dela. Qual foto que te define? Se você for buscar lá nas suas fotos, eu não estou falando isso para o mundo. O último lenço. Eu não estou falando para a sociedade. Eu estou falando para a noiva de Cristo. Qual a imagem sua que tem percorrido as redes sociais? Imagem do que você tem passado nas suas redes sociais? Dizem alguma coisa a respeito do que você tem feito? Dizem alguma coisa a respeito de quem você realmente é? Que você tenha e que eu tenha fotos, imagens, legados para deixar
para esta geração. É isso que o noivo quer e é para isso que o noivo te fez. O macro, obrigada, Karen. O macro está ligado ao micro. O Deus grande e poderoso está ligado ao micro, aos pequenos atos. Ele escolheu assim. Ele te fez assim, de pequenas partes. Essa igreja precisa que a noiva esteja curada e vestida. A igreja de Cristo no mundo precisa que a noiva esteja resplandecente, brilhante, viva. E quem é que vai ver o vestido da noiva? Eu quero te perguntar, quem é que vê o vestido da noiva? Para quem é o vestido da noiva? É para o noivo, mas é também para os convidados. É para o noivo e também para a sociedade. Nós tocamos as vidas com as nossas vestes. Que o Senhor, como nós cantamos antes dessa ministração iniciar, que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê um coração cheio do amor que transforma o mundo. Amém? Que você fique de pé. Vamos orar. Você sabe que a pastora Genoveva falou um pouquinho disso na ministração dela, a respeito do casamento hebreu, de como era feito o casamento hebreu. No casamento hebreu já havia um contrato no noivado. O pai do noivo e o noivo chegavam na casa da noiva e ali eles faziam um contrato de noivado, com obrigações tanto para a noiva quanto para o noivo. As obrigações do noivo eram, ou poderiam ser, trabalhar, fazer um pé de meia, quando chegasse o dia do casamento, que ele pudesse fazer e construir uma casa e uma família com aquela noiva. E uma das obrigações da noiva era se guardar e produzir as suas vestes, trabalhar nos seus atavios. E quando aquele noivo chegasse para buscar a noiva, se uma das duas partes não tivessem cumprido parte do contrato que lhe coubesse, a outra parte poderia desistir. O noivo que fez um contrato com você lá nessa cruz, lá na cruz, o noivo que fez um contrato com você na cruz, espera que nesse tempo de noivado você esteja construindo as suas vestes. Pai, em nome de Jesus, como tua noiva, Senhor, nós nos arrependemos, Pai, se não temos realmente cumprido aquilo que o Senhor espera de nós. Na cruz, tu firmaste um contrato, uma aliança conosco, dizendo que tu virias nos buscar, mas que enquanto isso nós estivéssemos nos preparando para esse encontro, preparando as nossas vestes, os nossos atavios, te esperando, vigiando, nos guardando. Perdoa, Pai, naquilo que não temos feito, e realmente abra os nossos olhos para que possamos ver a tua grandeza, para que possamos ver a tua vida, para que possamos ver o teu amor em nós e nas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos atos de justiça, fazendo de nós iguais. Que nós possamos nos fazer iguais, Senhor, assim como tu nos criastes, todos iguais, que todas as nossas relacionamentos possam produzir igualdade entre nós, Pai, entre os seres humanos, entre teus filhos,
Em nome de Jesus, Pai, traz a revelação da Tua palavra, traz a revelação daquilo que Tu queres para nós. Ajuda, Senhor, com que Tua noiva amadureça. Ajuda, Senhor, com que a Tua noiva cresça e se torne cada dia mais semelhante a Ti. Amém.